A palavra do Senhor diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, reuniram as autoridades para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram os instrumentos musicais, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: que viva o rei eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse os instrumentos musicais deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Pois bem, há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, a saber, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestaram culto aos deuses do rei, nem adoraram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar os 3 homens judeus, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem os instrumentos musicais, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abed-nego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação aos homens judeus. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abed-nego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente.
Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram os 3 judeus dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então os 3 homens judeus saíram do meio do fogo. As autoridades chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu próprio corpo e servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória. Agradecemos pelo texto que nós lemos, essa palavra que foi inspirada pelo Teu Espírito Santo, preservada por séculos e séculos, e chega hoje em 2024 para nos impactar, para falar conosco, porque a Tua palavra é poderosa, ó Deus, é poderosa para nos encorajar. A Tua palavra é poderosa para nos transformar. E nós clamamos agora pela ação do Teu Espírito Santo, que essa pregação não seja uma palestra, não seja um estudo frio, vazio, mas que o Teu Espírito Santo, o autor dessa palavra, possa falar aos nossos corações essa noite. Em nome do Teu Filho Jesus, ó Deus. Amém. Irmãos, recentemente eu tive o privilégio de pregar aqui na igreja, um domingo à noite, a respeito do primeiro capítulo de Daniel. Eu não sei quantos estavam, mas basicamente, o capítulo 1 de Daniel nos conta que Judá, o reino de Judá, caiu diante de um império poderosíssimo, que é o império dos caldeus, ou o império da Babilônia. E a Babilônia veio contra Jerusalém, arrasando a cidade e levando os judeus para bem longe, para a terra da Babilônia. O que foi um grande desafio para esses judeus, arrancados de sua própria terra, porque eles tiveram que aprender a lidar com uma cultura completamente diferente, com outros princípios, com outros valores. E entre os exilados, havia naquela ocasião 4 adolescentes, cerca de 14 anos, 13, 14 anos, a saber, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os 4 adolescentes. Não é legal ser arrancado da sua terra e ter que encarar assim, uma cultura nova do nada, instantaneamente. Porém,
não foi tão ruim assim para esses adolescentes, porque eles foram levados diretamente ao palácio do rei Nabucodonosor, talvez por pertencerem a famílias importantes em Jerusalém. Não foi mau negócio para esses jovens, porque conviver no palácio era o mesmo de estar inscrito numa grande universidade. E eles estavam então inscritos nesse sentido na grande universidade da Babilônia. Eles passariam por um treinamento de uns 3 anos, e depois desse treinamento, conhecendo a cultura e a história da Babilônia, eles já teriam um emprego garantido no serviço público da Babilônia. Então não era um mau negócio para eles. Mas estar inscrito na faculdade ou na universidade da Babilônia tinha um preço que era muito caro para esses jovens. A identidade deles estava em jogo. Logo de cara eles tiveram seus nomes alterados. Agora os nomes deles, dos 4, não é mais Daniel, é Beltesazar. Aí vem Mesaque, Sadraque e Abdenego, o nome dos 3 amigos de Daniel. Não só o nome sofreu essa pressão cultural, mas também a dieta deles. Eles deveriam se alimentar de algo que ia contra a sua própria consciência. Mas eles tiveram o favor do Senhor e, consequentemente, autorização para não se contaminar com as iguarias do rei. E assim a vida segue. Este é o primeiro capítulo. No segundo capítulo do livro, nós nos deparamos com uma história bem famosa também. O rei Nabucodonosor, certa feita, teve um sonho bem estranho. O rei se assustou com esse sonho e convocou os feiticeiros, os magos da Babilônia, os caldeus. Os caldeus aqui no livro diz respeito a uma elite, a um grupo que detinha o conhecimento de astrologia e astronomia. Então eles eram bem requisitados, os caldeus, aqui no livro de Daniel. E convoca então esses sábios para que interprete o sonho que ele teve. É um sonho perturbador. Só que a resposta desses sábios foi a seguinte: olha, rei, nós podemos interpretar, então conte para nós o seu sonho. O rei falou: negativo. Vocês estão querendo ganhar tempo com isso? Vocês não são os sábios, os feiticeiros, os magos? Digam qual foi o sonho que eu tive e traga a interpretação. O rei ficou muito furioso e prometeu matar todos aqueles sábios, feiticeiros e caldeus. Daniel fica sabendo dessa história e pede para que chegue a notícia até o rei, para que espere um pouco. Daniel diz: olha, eu vou buscar o Deus de Israel, eu e os meus amigos, nós vamos orar, e Deus vai nos dar tanto o sonho, como também a interpretação desse sonho. E o sonho que Daniel recebeu por revelação, o sonho que era na verdade dado anteriormente ao rei Nabucodonosor, era basicamente esse que vai aparecer na tela aí. Em 3, 2, 1, tá vendo? Combinado. Este era uma estátua. Este foi o sonho que tirou a paz do rei Nabucodonosor. Daniel teve a revelação da parte de Deus. Deus disse para Daniel: olha, foi isso que o rei sonhou. É uma estátua com uma cabeça de ouro, tronco e braços de prata, quadril de bronze e as pernas de ferro. E no sonho também, não deu para colocar aí na imagem, mas vinha uma pedra enorme, que tinha sido recortada, sem auxílio de mãos, de um monte, e essa pedra vinha até o pé da estátua, derrubando a estátua e fazendo dela pedaços. Este foi o sonho. E Daniel, diante da presença do rei, também deu a interpretação desse sonho. Gente, é fantástico. Não tem como dizer que a Bíblia é um livro escrito por homens sem intervenção do Espírito Santo. Porque nós temos aqui neste sonho, na interpretação, uma profecia que já se cumpriu. A cabeça de ouro, na interpretação que Deus deu a Daniel, simboliza o império da Babilônia. O império que estava em pé nos dias de Daniel, sob o comando do rei Nabucodonosor.
Mas Daniel alertou: olha, rei, depois da Babilônia virá um outro reino, e não dá o nome, mas a história mostra que é o Império Medo-Persa, que vem logo em seguida, representado pelo tronco e os braços de prata. Depois do Império Medo-Persa vem o Império Macedônico ou o Império Grego, que é representado pelo quadril de bronze. E depois do Império Grego, para quem gosta de história, sabe que se levanta um império cruel, muito duro, representado pelo ferro, a propósito, que é o Império de Roma. E é muito interessante que nessas pernas, ali no final, os pés é ferro misturado com barro, mostrando em partes que o reino de Roma seria um reino duro, mas também teria as suas vulnerabilidades. Tudo isso se cumpriu. E sabe o que é interessante? É que nesse sonho do rei, a pedra, ela vinha exatamente onde que ela batia? Nos pés da estátua. A pedra representa o quê? O reino de Deus, o reino de Cristo, que não é deste mundo, é um reino espiritual. E vindo o reino de Deus, acabou o poder dos reinos deste mundo. Aí eu pergunto a vocês: quando veio o Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra inaugurar o seu reino? Durante o Império de Roma. E o reino está aí, ganhando espaço cada vez mais. Os reinos desse mundo ainda estão em pé, mas não por muito tempo. O reino de Deus já começou, já veio, mas ainda não plenamente. Mas a vinda do reino de Deus vem exatamente na época do Império. Por conta dessa revelação, abre mão da matança dos caldeus e dos magos e coloca Daniel para trabalhar ali no palácio, de forma mais efetiva. Aí Daniel ali no palácio pede para Nabucodonosor: olha, tem como colocar os meus amigos aí como administradores da província da Babilônia? E o rei coloca os 3 amigos de Daniel também para trabalhar na província da Babilônia. Até aí, meus irmãos, tudo tranquilo, a vida segue na Babilônia, até que chega o momento em que a fidelidade desses judeus seria testada, a integridade deles seria provada, e é isso que nós vemos no capítulo 3. Se você puder me acompanhar, deixar a sua Bíblia aberta, nós não vamos ler novamente os textos do capítulo 3, porque é um capítulo bem extenso, mas eu gostaria de fazer algumas menções, e aí você pode correr os teus olhos sobre os textos que eu for mencionando durante a explicação. No verso 1, nós vemos que Nabucodonosor então manda construir agora uma estátua de ouro. Não tem nada a ver com a estátua do sonho, ok? É uma imagem de ouro enorme, 27 metros de altura. Muito provavelmente, muitos estudiosos acreditam que essa estátua era uma estátua com a imagem do próprio rei Nabucodonosor. A pergunta é: por que o rei mandou construir essa estátua? Qual é a intenção de Nabucodonosor? Se você parar para pensar, a estátua aqui é de ouro, justo o material que representava no seu sonho o Império da Babilônia. Só para que a gente tenha uma ideia aqui, meus irmãos, entre o capítulo 2 de Daniel e o capítulo 3, tem uma diferença de 20 anos, tá? Eles não são mais jovens agora, os amigos de Daniel. Passaram-se 20 anos desde a interpretação do sonho até o momento em que o rei manda levantar essa estátua. A pergunta que fica é: o que aconteceu com o rei? Duas possibilidades: ou ele se esqueceu completamente do sonho que teve 20 anos atrás. Eu não acredito nisso, eu acredito na segunda opção, que é a seguinte: ele está afrontando aqui aquilo que foi dito pela boca de Daniel lá atrás. Eu acredito que Nabucodonosor aqui está querendo competir com Deus. Será que esse Deus é capaz de destruir de fato toda a glória e todo o poder do reino da Babilônia? Fato é que Nabucodonosor manda que seja levantada essa estátua de 27 metros, folhada a ouro, justamente o material que representava o reino da Babilônia. No verso 2 diz que o rei convoca delegações de várias nações ali presentes.
O verso 2 diz também, o verso 4 na verdade, que a ordem era a seguinte: havia uma orquestra ali debaixo da estátua. Toda vez que fosse entoado um cântico, ou então os sons desses instrumentos musicais, todos os presentes de todas as nações ali reunidas deveriam se dobrar diante da estátua que o rei tinha levantado. Mas o que é curioso aqui, meus irmãos, no início do capítulo 3 é o seguinte: o rei Nabucodonosor, em todo o livro de Daniel, não exige exclusividade. O rei exige prioridade. Isso significa que Daniel e seus amigos podiam louvar a Deus, adorar, orar, até o momento que houvesse ali uma convocação, como essa convocação aqui. Toda vez que houvesse um choque cultural entre a cultura de Judá e a cultura da Babilônia, o que o rei exige aqui é para que esses judeus fiquem do lado da Babilônia, não com os costumes de Israel. Até porque, olha a grandiosidade aqui desse evento, olha a pompa, o poder do rei Nabucodonosor. Mas o que nós vemos depois, nos versos seguintes, verso 7 em diante, é que o plano do rei começa, como diz a galera, a flopar, começa a dar errado. O ambiente ali, imagina, tudo preparado, a orquestra, a delegação de vários países, imagina o sol refletindo no ouro daquela estátua de 27 metros de altura. Toca então os instrumentos musicais, há uma autorização para isso, todos se dobram diante daquela estátua, menos 3 homens, Mesaque, Sadraque e Abdenego. É lógico que alguns perguntam, e Daniel? Por que Daniel não está aqui nessa história? E, meus irmãos, existem 1000 teorias a respeito de Daniel, por que ele não está presente aqui no momento da convocação. Eu prefiro ficar com a resposta mais simples, que é a seguinte: a Bíblia não diz. Então, quando a Bíblia se cala, a gente também se cala. Eu não faço a mínima ideia de onde estava Daniel aqui, quando houve essa convocação. Todos se dobram diante da estátua, menos 3 judeus atrevidos. Só que aí chega a denúncia por parte dos sábios, por parte dos caldeus. E gente, esses caldeus, depois você pode conferir o capítulo 2 em casa com calma, mas o negócio é o seguinte: esses caldeus só estão vivos aqui por conta da interpretação do sonho de Daniel, porque enquanto não havia a interpretação do sonho, todos estavam correndo o risco de morte. Só que não há gratidão nesses homens aqui. Pelo contrário, na primeira oportunidade, eles querem derrubar os judeus. Talvez eles estivessem de olho no cargo que esses 3 ocupavam na Babilônia. Talvez eles estivessem ali cochichando: olha, se eles forem para a fornalha, são 3 novos cargos que a gente pode competir agora entre nós. Eles só estavam vivos ali por causa dos judeus, mas eles estão arrumando encrenca, porque eles vão então, como diz o verso 8, procuram o rei e fazem então essa denúncia. O verso 13 mostra que o rei está completamente transtornado, furioso. Imagina para o rei também, né? Como assim esses 3 homens judeus, exilados, querem me afrontar diante dos representantes de outros países, diante dessa festa que eu banquei, desse buffet maravilhoso que eu paguei? O rei então tem uma conversa muito séria com esses homens e dá a eles uma outra chance, dizendo: olha, judeus, não me criem problemas. A orquestra vai tocar de novo. No momento em que a orquestra tocar, é simples. Vocês só devem se dobrar diante da estátua, porque se vocês não se dobrarem, a punição é fogo.
fogo. Fogo é uma punição que Nabucodonosor... Gente, eu troquei o nome Nabucodonosor por Nicodemos, porque às vezes eu tenho essa confusão, coisa da minha cabeça. Mas voltando aqui ao sermão, parece que Nabucodonosor ele gostava de punir com fogo. Não é a primeira vez que ele aplica essa punição aqui. No livro de Jeremias, capítulo 29, a palavra de Deus diz que 2 reis foram assados sob a ordem de Nabucodonosor, Zedequias e Acabe. Ou seja, era a punição preferida, era a diversão de Nabucodonosor. E a ameaça aqui é essa: olha, a orquestra vai tocar, se vocês não se dobrarem, vocês vão para a fogueira. Mas meus irmãos, olha a resposta desses 3 homens de Deus. O verso 16, olha o que eles responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. O verso 18 é mais impressionante. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. E o rei fica mais furioso ainda, no verso 19. Manda aquecer a fogueira 7 vezes mais do que o costume. A fogueira está tão quente, que os soldados que lançam esses 3 homens para a fornalha, eles são assados na hora. Sabe, algo que também é curioso aqui no texto, é que Deus não privou esses 3 judeus dessa situação desconfortável. Eu não falo só a respeito do fogo, mas imagina, na frente de todo mundo ser amarrado, a humilhação diante das pessoas, todo mundo olhando, alguns torcendo. Deus não poupou os homens disso. Deus permitiu que os 3 fossem lançados naquela fornalha. Isso nos mostra que ser íntegro a Deus, ser fiel a Deus, não garante para nós uma vida mais fácil. Nunca garantiu. Às vezes a gente pensa que dá para fazer essa poupança com Deus, né? Eu fui fiel ao Senhor, então eu exijo do Senhor que o Senhor me abençoe. Eu dou o dízimo, então eu exijo não ficar devendo nunca as contas de casa. Eu sou fiel ao Senhor, então eu não aceito tal enfermidade na minha vida. Ser íntegro a Deus não nos priva das tribulações e das aflições deste mundo. Mesmo nessa situação desconfortável, esses homens permanecem fiéis a Deus. Fiéis a Deus, independente da circunstância. O rei Nabucodonosor, a essa altura, pensava consigo que estava exibindo todo o seu poder diante daquelas delegações, diante daquelas autoridades. Só que aí o evento estraga de vez, flopa de vez, porque o rei esperava, creio eu, ouvir os gritos daqueles homens, talvez gritando por socorro, ou gritando de dor, agonizando. Talvez o rei esperasse ali escutar os corpos daqueles homens explodindo diante daquela fornalha, torrando diante daquele fogo. Mas o que o rei vê? Verso 24. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? E eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Aqui o chute dele foi interessante, mas errou feio aqui, porque não é
um filho, não é artigo indefinido dos deuses no plural. O que ele viu, na verdade, é o Filho único, o Filho de Deus. Aqui nós temos, caminhando com os 3 judeus, Cristo pré-encarnado, o próprio Senhor Jesus Cristo, antes da sua encarnação, se fazendo presente com aqueles homens, para mostrar também para Nabucodonosor quem manda na história e no universo. Se o rei tinha a intenção de exibir a sua glória, o seu poder para todas aquelas nações, ele mesmo acaba reconhecendo que não há Deus igual o Deus de Mesaque, Sadraque e Abdenego. Não há outro Deus como o Deus de Israel. Muito bem, meus irmãos, eu creio que esse texto nos ensina algumas verdades, e eu gostaria de compartilhar 4 lições para a nossa edificação nessa noite. 4 lições. Primeira lição que nós podemos perceber nessa mensagem é que este mundo exige a sua prioridade. A Babilônia reclama a sua prioridade. Frequentemente, nós somos pressionados a colocar Deus em segundo plano, mesmo que de forma sutil. Por exemplo, trazendo um exemplo aqui mais prático, né? Quando as pessoas dizem aí no mundo: você pode crer em Deus, é legal. Alguns até dizem, é muito legal você ter a sua religião, você ter a sua fé, você pode crer no seu Deus, você pode ser um cristão, você pode ser um evangélico, mas a sua fé não pode interferir nos seus estudos. Não é isso que falam? A fé não pode interferir no seu trabalho e nem na sua opinião pública. Você pode ser crente, mas dentro da igreja. Você pode acreditar na sua Bíblia, mas cuidado com aquilo que você repete da Bíblia. Dentro da igreja você pode ser crente, mas no mundo é diferente, lá fora não. Porque dependendo do que você disser aqui no palco da Babilônia, nós vamos te cancelar. Isso é prioridade, não é exclusividade. O mundo exige a sua prioridade. Você pode ser crente, mas na hora que houver um confronto entre culturas, Jerusalém versus Babilônia, a Babilônia vai exigir que você fique do lado dela. O mundo vai exigir que você concorde com a opinião deste mundo. E aí nós temos esse pepino para resolver. Nós precisamos tomar uma postura. Porque de um lado nós temos uma Babilônia que exige a nossa prioridade, até aceita o nosso cristianismo em parte, mas do outro lado nós temos um Deus que é zeloso e não divide a sua glória com ninguém. E aí? Quando houver esse confronto entre culturas da Babilônia e de Jerusalém, a quem você vai obedecer? O mundo ou o Deus zeloso? Essa é a primeira lição que nós percebemos aqui no texto. Este mundo, a Babilônia, reclama, exige a nossa prioridade. A segunda lição que nós podemos aprender desse texto é que obedecer a Deus, em muitos momentos, será uma atitude solitária. É só você, no seu ambiente, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, é só você e mais ninguém. É verdade que em muitas ocasiões nós obedecemos a Deus, não de forma solitária, talvez porque tenha naquele ambiente outros cristãos, ou talvez porque a sua atitude de obediência ali naquele caso não exija tanta visibilidade, mas em alguns momentos, meus irmãos, você vai precisar dar as caras.
Deus não te chamou para ser agente secreto do reino de Deus. Em alguns momentos você vai sim precisar se posicionar. E talvez nessa noite, diante dessa palavra, você seja de fato o único na sua casa, o único no seu trabalho, o único na sua faculdade, o único na sua escola. Se essa for a sua situação, lembre-se das palavras do Senhor Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 10. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. E é isso mesmo. Aqui neste mundo, na Babilônia, a gente precisa dar as caras. Em muitas ocasiões, a sua obediência vai ser uma obediência, uma atitude solitária. Essa é a segunda coisa que nós aprendemos. Terceira coisa que eu gostaria de compartilhar nesse texto, o que fica muito evidente no capítulo 3 de Daniel, é que a nossa integridade não pode depender das circunstâncias. Essa é a terceira lição. A nossa integridade não pode depender das circunstâncias. Quantas vezes, meus irmãos, a nossa fidelidade a Deus depende das bênçãos que Ele nos concede. Senhor, eu tenho esse pedido diante de Ti, se o Senhor me atender, eu farei isso e aquilo. Isso não é obediência, isso é investimento, isso é barganha. Obediência é o resultado, é o fruto de um amor sincero para com Deus. É quando há deleite em Deus, independente daquilo que Ele me oferece. Olha a atitude desses homens aqui no verso 16, 17 e 18. Deus pode me livrar, mas se Ele não quiser nos livrar da fornalha, fique sabendo que nós não vamos nos dobrar diante de outros deuses. Isso é obediência, independente da circunstância, com livramento ou sem livramento. E a pergunta que eu faço para nós nessa noite, uma delas: se você estivesse aqui no lugar desses três homens judeus, Mesaque, Sadraque e Abdenego, o mundo está exigindo a sua prioridade, que você se dobre diante das demandas, das pautas desse mundo. E se fosse você no lugar deles, qual seria a sua escolha? E sabe de uma coisa, meus irmãos? Eu não sei se você percebeu, mas esse tipo de conflito você já sofre diariamente no seu dia a dia, só que de forma sutil. O que esses homens aqui estão passando na Babilônia, você enfrenta no seu dia a dia. Talvez só não tenha se dado conta ainda. Isso acontece com os nossos filhos, nas amizades deles, ou talvez na escola, quando eles são constrangidos a concordar com certas coisas, ou então praticar certas coisas para que sejam aceitos nos grupinhos deles. Isso acontece com os nossos jovens, quando eles, em algum momento da vida, eles precisam abrir mão, principalmente nas universidades, daquilo que eles aprenderam na igreja, daquilo que eles aprenderam dos seus próprios pais, para não se passar por tonto na escola. Isso acontece com você no trabalho, quando você é constrangido a praticar algum tipo de injustiça, para continuar bem no seu emprego. Diariamente nós somos submetidos a esse tipo de teste. A nossa fé é testada e com teste de fogo, e na maioria das vezes as circunstâncias não estarão do nosso lado. Mesmo assim, a nossa fidelidade, a nossa integridade a Deus não pode depender das circunstâncias. Essa é a terceira lição. Em quarto lugar, eu creio que essa passagem que nós lemos, Daniel capítulo 3, traz a seguinte lição, confortadora. Ainda que na Babilônia, ainda que na fornalha, Ele é Deus conosco. Amém?
ainda que na fornalha, Ele é Deus conosco. Nem sempre a vontade de Deus é nos poupar da fornalha, nos poupar da tribulação, mas onde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua casa, na universidade, na rua, Ele é Emanuel. Ele é contigo. Se você é de Cristo, Ele é contigo. E se o nosso Deus é Deus Emanuel, queridos, existe uma promessa maravilhosa para nós, uma promessa que foi lida aqui no momento da intercessão. A parte B do verso 2 do capítulo 43 de Isaías, a promessa é a seguinte: quando passar pelo fogo você não se queimará, as chamas não o atingirão. Sabe o que isso significa? Espiritualmente falando, que nenhuma ameaça desse mundo pode nos privar da salvação que há em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A fornalha não nos atingirá. Neste mundo nós enfrentaremos inúmeras fornalhas, inúmeras tribulações, aflições. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. E olha só que interessante também a palavra do apóstolo Pedro, o texto que foi lido na introdução desse culto, no capítulo 4, verso 12: amados, primeiro IPI de Bauru, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa diferente, extraordinária estivesse acontecendo. Todo servo de Deus é destinado à fornalha, porque a fornalha nos forja. A fornalha nos faz cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Na nossa vida aqui nessa terra, nós seremos em muitas ocasiões lançados na tribulação. Mas irmãos, a fornalha, a tribulação é uma bênção na nossa vida. Sabe por quê? Por dois motivos. Em primeiro lugar, na fornalha nós temos a oportunidade de conhecer a Deus pessoalmente, face a face. Imagina o privilégio desses 3 homens que eram fiéis a Deus, agora estão se deparando, caminhando com o Filho de Deus na fornalha, pessoalmente, falando com Ele, face a face. Lembram da história de Jó? Diante da fornalha de sofrimento que ele experimentou em sua vida, no final do livro ele diz: Senhor, antes eu te conhecia porque alguém me contou a respeito do Senhor, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, te contemplam. Então esse é o primeiro motivo da fornalha ser bênção na nossa vida. Nós conhecemos mais a Deus. E o segundo motivo é que, pela graça e misericórdia de Deus, quando nós experimentamos as nossas fornalhas, nós nos tornamos instrumentos de impacto na vida de outras pessoas. Se você estiver passando por algum tipo de fornalha nessa noite, talvez você não tenha ideia, dimensão, do quanto você está abençoando outras vidas, outras pessoas. Porque se você está permanecendo firme aí na sua fornalha, aqueles que estão precisando de encorajamento, eles olham para você e dizem: olha, se Deus tem sustentado o meu irmão, tem sustentado a minha irmã, com certeza Deus há de me sustentar. A fornalha é uma bênção, meus irmãos, porque nós conhecemos mais a Deus, e porque nós somos instrumentos na vida de outras pessoas. Mas eu quero encerrar essa reflexão, meus irmãos, destacando que o mais legal aqui nessa história do capítulo 3 de Daniel, o mais legal do capítulo 3 é o quanto esse texto aponta para o Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Meus irmãos, o fato do quarto homem de Jesus está ali no meio da fornalha, isso antecipa, prenuncia
a vinda do Filho de Deus nessa terra, para sofrer em nosso lugar, para andar conosco nas nossas tribulações, nas nossas aflições, e para sofrer na cruz uma fornalha muito pior, muito mais quente do que a fornalha de Nabucodonosor. Olha só, preste atenção. Quando aqueles 3 homens estavam na fornalha, Cristo estava com eles. Quando você experimenta a sua fornalha diariamente, Cristo está com você. Mas quando Jesus experimenta a pior fornalha de todas, ele sofreu sozinho. Quando o fogo da ira de Deus acendeu na cruz, o Filho foi consumido até o fim, em nosso lugar. Você tem dimensão disso? Meus irmãos, Nabucodonosor não é o único homem que sabe punir com fogo aqueles que não lhe reverenciam. Haverá um dia em que Deus, o justo juiz, cheio de justiça, cheio de santidade, esse Deus irá punir com fogo da condenação todos aqueles que não reconhecem a Ele como o supremo Criador dos céus e da terra. Haverá fogo, haverá fornalha ardente a todos aqueles que não reverenciam, todos aqueles que não adoram o Senhor Jesus, merecidamente. Mas quando isso acontecer, meus irmãos, os que estiverem em Cristo serão poupados da fornalha, porque Cristo já pagou pessoalmente na cruz todo o preço do inferno que pesava contra nós. A fornalha não nos consumirá, meus irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça na fornalha, mas tenha a vida eterna. Amém?